Austrália, a terra de marsupiais e vários animais. Tecnicamente, a terra da antiga Rainha Elizabeth. Austrália. Como funciona? Por que algumas pessoas acham de Brasil que deu certo? Bora ver. Primeiramente, não podemos falar da Austrália sem mencionar o seu tamanho. É imenso. E algumas pessoas discutem se deveria ser considerada como a maior ilha do mundo, ou até o seu próprio continente. O país é somente um pouco menor que o Brasil logo atrás, sendo o sexto maior país do mundo, e várias terras que possuem são enormes. Tem uma fazenda privada que é a maior fazenda do mundo, que tem o tamanho de Israel, mas no terreno só possuem algumas dezenas de pessoas trabalhando e em torno de 10.000 vacas. Porém, apesar de ser enorme, o país é muito vazio. Só para vocês terem uma ideia, mesmo tendo quase o tamanho do Brasil, esse país todo possui menos gente que o estado de São Paulo. Até possui menos pessoas que algumas cidades do mundo. A ilha de Java, na Indonésia, é 60 vezes menor que a Austrália. Mesmo assim, possui 6 vezes mais a sua população. O pior é que a maior parte das pessoas na Austrália vivem somente em 0,22% de todo o território australiano. Ou seja, grande parte do país não tem nada, é um vazio. A cidade de Perth é considerada por alguns como a cidade mais isolada do mundo. A próxima cidade com mais de 100.000 habitantes mais próxima de Perth é Adelaide, que fica a mais de 2.100 km de lá. É muito longe. E uma estrada super vazia liga as duas cidades. Tudo porque a Austrália é um continente mais seco do mundo, fazendo com que em torno de 35% do seu território seja somente deserto, uma área conhecida como Outback, e tem sido assim por muito tempo, desde que os povos antes da colonização já tinham dificuldade para povoar a ilha. A história dessa ilha ou continente começa muito tempo atrás, lá na Pangeia, quando começou a se separar do restante do mundo. Por volta de 65 milhões de anos atrás, um tipo de animal migrou da América do Sul usando a Antártica como ponte. Ele acabou conquistando essa ilha, os marsupiais, aqueles mamíferos onde o bebê cresce dentro de uma bolsa e não dentro de uma placenta. E hoje, apesar de existirem alguns marsupiais nas Américas, como os gambás, 70% deles são encontrados na Austrália. O ser humano também chegou na ilha há muito tempo atrás, uma das migrações mais antigas que já existiu, entre 40 a 75 mil anos atrás, provavelmente durante o auge da Era do Gelo, quando o mar era bem mais baixo e tinha uma ponte que conectava a Austrália e Nova Guiné. Mas depois, quando o mar subiu, eles ficaram isolados, e esses primeiros povos que chegaram deram origem aos idiomas da família Panaum-Uganda. Muito tempo depois, veio uma segunda onda de imigração, provavelmente vinda da Indonésia, trazendo outros grupos de idiomas. E esses povos, por mais de 40 mil anos, viveram sem muito contato com o resto do mundo. Muitos acreditam que por causa da dificuldade da geografia da Austrália, esses povos permaneceram com um estilo de vida de caça-coletor por milhares de anos, até a chegada dos europeus. Sem saber da sua existência, algumas pessoas como os filósofos Aristóteles, Ptolomeu e Macrábio acreditavam que como tinha muita terra no norte do planeta, deveria existir mais terra no sul para balancear. Mesmo não fazendo muito sentido hoje em dia, isso inspirou muitos, especialmente na era do descobrimento, a buscarem a terra Australis Incógnita, ou seja, terra sul desconhecida. Aí então, em 1606, um navegador holandês descobriu a ilha, mas é provável que eles não tinham noção das grandezas desse mini continente. Na chegada dos europeus, a população dos povos nativos da Austrália, que também são conhecidos como os aborígenes, era entre 300 e 700 mil, com várias tribos diferentes, com seus idiomas e culturas únicas. Os holandeses mapearam um pedaço e nomearam de Nova Holanda, mas como lá não tinha nada, ninguém deu muita importância. Até mesmo os portugueses e espanhóis passaram, mas deixaram de lado. Os assentamentos europeus permanentes só começaram com a chegada dos britânicos. Começando com o explorador inglês, que chegou, mapeou a costa leste chamando de Nova Gales do Sul e declarando da Inglaterra. Os britânicos já estavam de olho na Austrália por um tempo, e aí quando eles perderam a América do Norte na independência dos Estados Unidos, eles então queriam usar a Austrália como substituto. O propósito dessa colônia era usar o trabalho dos presidiários como mão de obra barata. Torna então uma colônia penal, mas ao contrário de muitos mitos, muita gente, além dos presidiários, também migraram. No começo de 1800, o continente foi contornado para ser melhor mapeado. Com o tempo, novas colônias foram surgindo, totalizando em 6 colônias e um território. Com algumas mudanças às vezes, o progresso foi difícil no começo. O solo da Austrália é bem ruim, teve doenças, fome e brigas. Por um tempo o negócio principal da Austrália era focado na produção de lã.
E repetindo a história de várias colônias, no começo tinha sido até um pouco pacífico, mas eles começaram a ter conflitos e brigas com os aborígenes, resultando em várias guerras. Infelizmente, assim como aqui nas Américas, grande parte da população dos nativos acabaram morrendo com as doenças trazidas pelos europeus. Por volta de 1850, descobriram o ouro, e aí isso acabou explodindo. Muitas pessoas da Europa e das Américas da China foram atrás disso e muitas cidades começaram a crescer. Foi aí que começou a surgir uma identidade australiana e as colônias decidiram se unir em 1901, formando uma federação, a Comunidade da Austrália, com seu primeiro-ministro. Entretanto, eles não tinham ficado independentes da Inglaterra, como os Estados Unidos, só ganharam mais autonomia. Os benefícios de ser uma federação é que cada colônia se torna um estado, com sua própria autonomia e seu próprio governo. E muito acredito que esse sistema é o melhor para países grandes, porque o governo estadual consegue cuidar de problemas locais e pontuais, talvez melhor do que o governo federal, que fica longe nas capitais e tem que cuidar do país inteiro. Com pouco mais de 100 anos, Canberra está entre as capitais mais jovens do mundo. O nome da cidade, que significa lugar de encontro em idioma aborígene local, foi anunciado em 1913 por Lady Denime, esposa do então governador-geral Thomas Denime, em cerimônia que marcou o início das obras. A escolha de Canberra como a nova capital da Austrália foi oficializada em 1908, após votação no Senado. A partir daí, foi lançado um concurso internacional de design, que contou com 137 inscrições. O vencedor foi o arquiteto e paisagista de Chicago, Walter Burley Griffin, que contou também com a participação de sua esposa Marion Mahoney Griffin no projeto. Eu planejei uma cidade como nenhuma outra. Eu planejei uma cidade ideal, uma cidade que encontra meu ideal de cidade do futuro, disse o próprio Griffin em 1912. Canberra foi projetada para ser uma grande cidade-jardim. O plano de Griffin, portanto, foi feito com base na topografia natural do lugar. A área projetada fica entre 3 colinas e um lago ornamental, o Lago Burley-Griffin, criado a partir do represamento do rio Molongo, que corta a cidade. As vias e áreas destinadas a prédios públicos seguem padrões geométricos, com longas avenidas arborizadas. O centro governamental de Canberra tem o formato de um triângulo, constituído pelas avenidas Kings, Commonwealth e Constitution. Cada intersecção dessas vias representa um aspecto fundamental do que era visto como essencial para uma democracia forte: o povo, o governo e o mercado. No chamado Triângulo Nacional estão o Parlamento, a Suprema Corte, museus, galerias, bem como parques, jardins e áreas verdes em geral. Planejada inicialmente para abrigar 25 mil pessoas, Canberra hoje é a casa de mais de 400 mil habitantes. Uma das características do plano de Griffin era justamente a sua flexibilidade, que o tornava capaz de atender às demandas de crescimento e às necessidades de mudança que surgissem ao longo do tempo, sem que a cidade perdesse o seu caráter. Essa visão permitiu ainda que a construção da capital fosse realizada aos poucos, uma vez que até a década de 1950 o processo sofreu interferências de questões políticas e burocráticas, além dos efeitos da Segunda Guerra Mundial. Em 1920, Griffin acabou deixando a supervisão da obra na cidade para trabalhar como arquiteto em Melbourne. Já em 1924, o governo australiano publicou o Plano Griffin para Canberra, com o objetivo de garantir que nenhuma mudança fosse feita no projeto sem a aprovação do parlamento, assegurando assim que a capital fosse como o arquiteto a havia planejado.
Atualmente, Canberra mantém sua característica de cidade-jardim, com muito verde, ao mesmo tempo em que abriga a estrutura administrativa do país. A cidade contrasta com as agitadas Sydney e Melbourne, mas também recebe muitos turistas, principalmente os que buscam admirar o melhor da Austrália em museus e arquitetura. Isso sem falar nos cangurus que podem ser vistos nos parques e reservas naturais da capital. O planejamento urbano é capaz de criar cidades do zero, como no caso de Canberra, ou de remodelar centros urbanos que vieram a se tornar referências em todo o mundo.